Não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo. Então, que a paz de Deus esteja com cada um de vocês em seus lares. Então, o assunto hoje é sobre um assunto bem legal também, que as abelhas têm sangue frio. Então, mas se ela tem sangue frio, como que ela consegue manter a temperatura, né, de dentro da colmeia entre 30 e 36 graus? Que também é polêmico, né? Como é que elas sabem, né? Deve ter um termômetro lá, mas que isso é de Deus. Né? Então, a gente tem um termostato na cabeça aqui que mantém a temperatura da gente a 36 graus, normal, 36, 36,5, assim. Temperatura do humano, né? Mas elas não têm, né, esse termostato. Então, para gerar temperatura, elas precisam estar bem alimentadas, né? Aí a importância do alimento, né? Bastante proteína, bastante energia, o mel e o pão da abelha, né? Que é o pólen armazenado, para poder ter força, né, para movimentar os músculos, né, torácicos, do tórax, para gerar a temperatura corporal. É tipo a mesma coisa você flexionando as mãos. Vai esquentar. Mesma coisa. Quando você coloca um alimento no micro-ondas, entra aquela 110 ou 220, depois transforma em 3.000 volts lá, ele movimenta as moléculas, né? Ele faz assim com as moléculas da carne, né? Tanto se você colocar um chuchu ali, como ele tem pouquíssimas moléculas, ele vai desintegrar no prato, vai ficar só uma pasta ali, entendeu? Então, é assim que funciona. Micro-ondas é agitando as moléculas e os músculos torácicos movimentando até aquecer. Então, aí elas precisam, principalmente em época de frio, elas precisam estar bem alimentadas. E aí que entra no ponto. Quando você serve alimentação, xarope, né? Você tem que saber a quantidade que a sua colmeia consome durante o dia. Para não ter problema de passar de sobrar para o dia seguinte, entendeu? Então, porque o xarope ele é bom hoje, amanhã já está sob risco, entendeu? Então, mesma coisa quem guarda em geladeira. Eu não gosto de guardar sobras de xarope na geladeira. Porque hoje ele está bom, mesmo na geladeira ele vai estragar. Então não tem como, entendeu? Então, é o que acontece. Você coloca lá 200 ml, pega uma garrafa de 600, rígida, né? Porque tem que ser garrafa rígida no alimentador, né? Então, você percebe, coloca 200 ml. Essa colmeia consumiu hoje até as 5 horas da tarde. Beleza, então amanhã você pode aumentar um pouquinho. 250, 300. Todos os dias, né? Durante um período, né? Para estar alimentadas. Mas daí entra a questão de como fazer, né? Mas eu não tenho condição de ir todos os dias. Então, o que você faz? Usa o alimentador interno, aquele de cobertura, para alimento seco. Você coloca todos os ingredientes do bife aqui e o açúcar puro aqui. Elas sabem que é o ingrediente do bife. Elas vão usar para substituir o pólen e elas sabem que esse açúcar é para produzirem o mel. Elas sabem disso. Então é tranquilo, entendeu? Aí, voltando nos músculos torácicos. Se você, como eu falo, abelhas não morrem de frio, morrem de fome, de falta de alimento. Por que falta de alimento? Porque elas ficam fracas. Aí elas não têm força para vibrar o músculo, para criar temperatura. Então elas ficam fracas. Elas precisam manter 30, 36 dentro da colmeia, justamente para a eclosão dos ovos, né? A temperatura interna é 30, 36, não pode ser mais nem menos, entendeu? Até mesmo o mel, né? Para poder ele garantir o mel dentro, protegido dentro, de 30 a 36, entendeu? Então, quanto ao mel cristalizar dentro, esse aí já é um outro assunto que a gente vai falar outro dia. Então é bom a gente saber, né, como elas fazem para gerar a temperatura corporal. Então, mas aí acontece, se você deixar, se você, por engano,
você serviu o xarope gelado. Como eu não deixo na geladeira, não vou servir xarope gelado. E aqui no Sudeste não chega não ser tanto frio, né? Em regiões frias, né, sul do país, por exemplo, acontece esse problema. Que a pessoa coloca lá 800 ml, 1 litro de xarope, e elas não conseguem consumir no dia. Está frio. Aí no outro dia de manhã, aquilo ali passou a noite fora da colmeia, não ficou dentro do 30 ou 36. Aquilo ali vai descongelado. Congela até a água no cano, no sul, para congelar a garrafa ali, para ficar bem gelada, é fácil, né? Então o que acontece? As primeiras abelhas da manhã que sugam esse xarope muito frio, muito gelado, muito frio, não congelado, frio, isso nela vai afetar o metabolismo. Na hora que ela ali for para dentro dela, a temperatura do corpo dela não vai ser suficiente, né, para aquecer o xarope que ela sugou. Então, vai afetar o metabolismo, ela vai ficar treme-treme. Muitos deixam o alimentador, aquele que coloca para até a beira da natureza vir, né? Coloca lá a garrafa e coloca o de fora da colmeia, que é o que a gente usa. Fica muito gelado. Então, esse treme-treme dela não é para indicar alimento, fonte de alimento. Para indicar a fonte de alimento com a dancinha, que já é outro assunto, é lá dentro da colmeia. Lá dentro elas fazem a dancinha. Isso já é outro assunto. Mas, então o que acontece, esse treme-treme? Aconteceu no nosso grupo. Um rapaz chegou, já falou, o que está acontecendo? Mandou um vídeo no grupo, o que está acontecendo com as minhas abelhas? De manhã, olha, elas estão sugando o xarope, umas estão até caindo no chão, estão caindo mortas, estão morrendo. Por quê? Está muito gelado. O xarope, é preferível que você faça e sirva morno do que gelado. Por quê? Com morno elas já estão acostumadas. Elas vão na flor, na época do sol, pelando, ela chega a esquentar a flor, o sol. Então aquele néctar que ela puxar ali vai estar numa temperatura fora do normal, já vai estar meio morno. Entendeu? Então elas já estão acostumadas com o morno, mas com o gelado elas não estão acostumadas. Porque elas não podem consumir nada gelado. Entendeu? Então, acontece isso. Ela precisa estar na temperatura ambiente, né? De preferência, não deixar o xarope de um dia para o outro, né? Porque corre risco, sim. Aí a pessoa fala, mas faz 3 dias que está lá, elas pararam de consumir. Mas não vão consumir mais mesmo. Elas sabem que está estragando. Então não adianta. Então, isso é só um detalhe. Primeiro, o sangue frio das abelhas, depois o lance do servir o xarope, entendeu? Então, é bom a gente se atentar com isso. Aí entra no assunto lá do outro dia que eu estava comentando, sobre que a abelha não se alimenta de néctar, né? Então, esse é meu raciocínio. Cada um tem o seu pensamento. Porque ela suga o néctar, ela enche a vesícula merífera dela lá, enche a bolsa para levar. Quando chega lá, ela passa para outra. Esse é um outro assunto interessante. Que ela não vai produzir o mel, ela vai passar para as operárias que estão trabalhando dentro, né? Tem livros aí explicando que elas chegam a ficar seguidinho uma atrás da outra para passar para outra. As campeiras não podem trabalhar no néctar. Elas têm que colher, porque elas não podem perder a florada. Ela tem que descarrega o que tem que descarregar e volta para o campo. Se ela tiver que avisar, aí elas fazem as dancinhas. Entendeu? Então é assim. Elas colhem o néctar, vai dentro dela, chega lá. A hora que ela passa para outra, o organismo dela, que ali é proventrículo, ventrículo, depois ventrículo, não ventrículo, ventrículo é aquele cara que fala assim, já retira uma quantidade da umidade, mas retira umidade, não retira néctar. Porque ela tem que passar para as outras o néctar puro, que é onde elas vão fazer o mel. Aí passou para a outra vai ingerir,
vai passar para outra, vai passar para outra. Quando começou a ficar viscoso, elas jogam nas células e vão abanar, né? Abana, abana, abana até a umidade subir para a tampa. É assim que funciona. Por isso que eu, no meu entender, né, Deus não ia errar. Porque uma abelha sai da caixa, ela tem que sair alimentada, senão ela não tem força para voar, para bater as asas. Porque segundo a ciência, a abelha não era para voar, né? Pelo tamanho dela, uma asinha minúscula não era para voar. Né? E outros falaram que ela voa porque ela não sabe que ela não poderia voar. Não, cada um fala uma coisa. Mas só Deus sabe por que elas voam, entendeu? Então, e elas são fortes, né? Os músculos das asas são fortes para bater milhões de vezes. Entendeu? Então elas voam. Então é assim. Elas levam, entregam lá, as de dentro pegam dela, né? Entrega para outra, ela volta para o campo. Vou para a flor novamente. Entregar. Beleza. Então, por isso que eu falo que elas não se alimentam de néctar. Porque elas poderiam muito bem não ter se alimentado na colmeia, com mel e o pão da abelha, sai para o campo, para numa flor, né? Um bolo de abelhas numa flor. Vamos fazer uma boquinha, né? Então, vamos sugar um néctar aqui, sugar outro néctar aqui. Matei minha fome. E daí? E daí não volta para comer. Vai ficar na boa ali. Pá. Vou pôr outra flor, sinto o sabor de outro néctar, de outra flor. Então, não tem lógica você falar que a abelha se alimenta do néctar. É um ser irracional. Ela poderia muito bem matar a sua fome. Né? Mas Deus colocou na cabecinha dela que ela não pode matar só a fome, tem que pensar nas outras. Né? Que era para o ser humano seguir isso também. Entendeu? Aí o que acontece? Suga ali o néctar, leva. E volta. Ela comeu um pouquinho. Se ela tiver com fome, ela come lá o mel lá e pão da abelha e volta para o campo. Entendeu? É assim. Então ela vai tirar a umidade, né? Que é o que eu falei que o néctar tem 95% de água. Ela retirar 80% de água. Então uma vai passando para a outra, vai tirando a umidade. Aí quando coloca lá nas células, a posição da célula vertical, o néctar já está passando do líquido para o viscoso, né? Que onde vai uma lá e mede com o refratômetro, esse aqui, ó. Tem uma que vai lá e mede, isso aqui, né? Ela vai lá e mede, porque ela deve ter um refratômetro. Impossível, como é que ela vai saber que está com 16 graus, 16% de umidade? Então ela mede, falou, esse aqui tá bom. Aí uma outra equipe veio percurando de cima para baixo. Tranquilo. Isso é o quanto ao... Já falamos do xarope, falamos do néctar. Agora o pólen. A abelha também não se alimenta de pólen. Em natura, não. Então o que ela precisa? Ela vai na flor, né? O pólen é a parte masculina da flor, né? Então ela vai no pólen masculino, né? O feminino, a parte feminina vem por acidente junto. E quando elas fazem o milagre da fertilização, né? Que elas pegam o pólen de um ano para o outro, é acidental, né? É acidental. Então, polinizadores acidentais, porque ela pegou ali, conforme ela está colhendo, está caindo lá. Porque Deus também não erra, né? Porque ele coloca o pólen, a parte macho da flor em cima e a parte fêmea embaixo, né? Porque a hora que ela está colhendo aqui, puf, está caindo lá em cima, está caindo lá no outro lá. Algumas flores estão nessa posição, né? Mas não tem como errar. Sempre vai cair um pouquinho ali, entendeu? Então aí o pólen, ela coloca nas patinhas, só ele não pararia nas patinhas, grudava só. A não ser de certas flores aí, que é muito de palmeiras, mesmo coqueiros mesmo, é 1 milhão, né, de pólen. Ela fica toda suja. Então, de certas flores também. Mas o importante é levar nas patinhas, nas corbículas, né? Então, na patinha, ela precisa que grude nos pelos ali, né? Então, ela só pega com essas patinhas, dá uma salivadinha e joga pra cá. A saliva dela é grudentinha, né? Então, gruda e vai ali, entendeu? Aí, chegando na colmeia, ela passando para
o pólen para as outras, né? As outras vão fazer a limpeza nela, vão retirar o pólen e ela volta para o campo, vai trabalhar. Aí nesse pólen, né, in natura, né, tal. Por isso que eu já arrumei muita briga com isso. Eu não dou muito valor a pólen, a vendas de pólen desidratado. Eu já arrumei muita confusão, até com pessoas no grupo, por causa disso. Porque o pólen desidratado, ele não tem nada. Ele tem a saliva, que tem muito poucas enzimas, né? Então, porque é a colinha que ela pôs ali, entendeu? Agora, as outras lá dentro, aí muda de figura. O pólen colhido na porta, ali no ovado, com coletor de pólen, que ela vai passar apertada, vai cair o pólen, depois ele vai ser desidratado e colocado nas embalagens para vender, entendeu? Eu nunca comprei pólen desidratado na minha vida e nem vou comprar. Eu tenho aqui o pão da abelha. Eu não quero roubar briga com quem vende. É teu comércio, né? Tem um valor nutricional alto ali, mas não chega nem na metade do valor nutricional do pão da abelha, o que está lá dentro da colmeia. É bom, pólen é maravilhoso. Deus também não erra, também não ia fazer uma coisa que não fosse bom, entendeu? Aí o que está ali? O pólen. Ela entrega para as outras colocam enzimas, proteínas, né? Colocam mel, entendeu? Já está mudando de figura. Colocam um pouquinho de água. Para quê essa água? Para poder ter o processo de maturação e fermentação. Porque o mel, levam hoje para a colmeia, hoje o mel. Toda a colheita de hoje, trabalham. Dizem também que elas continuam trabalhando à noite, passando uma para outra, fabricando mel. Porque a abelha não dorme, né? Cochila, né? Então, mas sempre está em movimento. Se você for lá 2 horas da manhã abrir sua caixa, elas estão todas trabalhando lá. Mas tem algumas que estão meio, puxando um ronco num canto ali. Aí o que acontece? A hora que elas colocam esse pólen nas células, certos pólen de certas flores têm mais nutrientes que outras menos nutrientes. Mas como elas juntam de várias, né, fica um produto 100% bom em nutrientes. Mas daí, o que acontece? O mel, hoje elas começando a trabalhar nesse néctar, amanhã ela já tem mel. Ela já tem alimento para elas. Entendeu? Já jogaram nas células, no favo, né? Amanhã tem mel. Só não deu tempo delas começarem a percular, mas começam de cima uma fitinha lá, né? Tanto que tem no meu canal, tem uns vídeos de eu fazendo a medição da umidade com o refratômetro. Aí o que acontece? Elas depositam esse pólen nas células. Elas sabem que esse pólen, elas não vão poder comer ele amanhã. Por exemplo, na segunda-feira elas fazem a colheita. Passa terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, elas estão sem alimento ainda. Elas estão esperando ele ter a maturação completa, ele ter vai evaporar os gases, que ela vai a fermentação sadia, né, a fermentação boa. Elas as colocam água para ter a consistência perfeita de fermentação e não ficar fermentando, soltando espuma, não. Então, por isso que ninguém vai encontrar nunca células com pólen tuberculada. Nunca vocês vão encontrar. Por que não vai? Por que não vai encontrar? Porque se eu percular e tiver gás lá dentro, o gás vai ficar preso lá dentro. Então, e a fermentação solta gás. Entendeu? Então, precisa estar aberto, entendeu? Elas vão depositando. Tem certos pólen que demora uma semana para ficar pronto para consumo. E tem pólen que dura até 2 semanas. 2 semanas é muita coisa, 7 dias, 15 dias. Tem pólen que demora 15 dias para ficar pronto. E elas sabem disso.
Ela sabe o ponto certo do pão da abelha. A hora que o pão da abelha está bom. Isso aí é muito importante também, você pensar quando parar de servir alimento na época de escassez. Mas quando eu paro de servir o alimento? Né? Também que a gente uniu os assuntos. A gente saiu do sangue frio até chegar no pólen. Mas como eu sei a hora de parar? Muitos esperam 2 semanas antes da florada, né? O pessoal que fala que elas precisam de 2 semanas para desintoxicar. Desintoxicar do quê? Da água com açúcar? Que elas fizeram mel? Do xarope, do bife proteico que você serviu? Você não está servindo nada tóxico. Está servindo alimento que o ser humano consome. Então, é minha opinião, gente. Não tem que esperar desintoxicar. Aí o que acontece? Quando você perceber que as patinhas entram amarelinhas, né? As patinhas, tem florada. Você perceber também se está entrando néctar. Né? Que às vezes parece aquela monstruosidade de pólen e não tem uma gota de néctar. Né? Os coqueiros mesmo são assim. Os coqueiros sustenta 100 caixas um coqueiro, mas não sustenta uma em néctar. Fora as concorrentes, né? Que tem ali as arapuás, tem as nativas ali, as jataizinhas que vão na frente, a linguinha suga lá, então a concorrência é grande. Então tem que pensar bem a hora de parar a alimentação. Se você consegue controlar exato quando começa a florada, né? E você tem condições de ir todo dia no apiário, fica fácil. Você viu lá, começou a entrar, abriu umas flores aqui próximo aqui do apiário, começou a entrar as patinhas amarelinhas. Beleza. Tenha esse raciocínio. Esse pólen que está entrando hoje, elas não vão comer amanhã. Vai passar pelo processo todo. Então, esse pólen entrando hoje, que seja segunda-feira, elas só vão comer na sexta-feira. Se não tiver, comer na outra sexta-feira. Então, aí você para pensar. Quando parar? Né? Se você não quer correr o risco, começou a entrar, você para a alimentação, porque você está servindo hoje o bife ainda. Elas estão colhendo. Automaticamente, elas mesmas vão começar a recusar o bife. Elas são inteligentes. O bife do pólen é muito melhor que o bife que a gente serve. Nós é só auxiliar, né? Nós é só para dar uma ajuda. Mesma coisa o xarope. Elas vão parar de tomar o xarope, porque já encontraram na natureza. Entendeu? Aí seria a hora de parar. Você coloca hoje 300 ml, à tarde, tá lá, 250 ml. Para, porque já encontraram na natureza. Tranquilo. Aí, o que você serviu, elas vão se alimentar essa semana e se precisar da outra também. Porque ali só vai ter o ninho, né? Lembrando que não tem melgueira. A melgueira não está ali, né? Para evitar essa conversa de mel contaminado com xarope. Isso não existe. Porque elas fazem o mel pro ninho do xarope. Para a melgueira, é mel de lá da flor. Tanto que elas já encheram ali do mel de xarope ali. Não vamos tirar o mel de xarope ali, jogar para a melgueira para encher aqui. Não. Você colocou a melgueira, começou a florar, elas vão levar lá na melgueira. Elas são inteligentes, mais inteligentes que a gente. Entendeu? Então, fica tranquilo. Você não está contaminando a sua colmeia. Aí você percebeu a entrada do néctar e do pólen, você para com o alimentador. Não serve mais nada. Não serve mais bife, não serve mais xarope. Eu gosto de servir o xarope invertido, que é água, açúcar e o ácido cítrico do limão, porque não tem nada a ver com conservar, não, tá?
O ácido citrítico vai conservar o xarope por 2, 3 dias. Esquece isso. Isso não existe. Mesmo na geladeira ele vai estragar. No dia seguinte ele já está ruim. Experimenta colocar uma limonada na geladeira. Experimenta. Hoje você toma ela maravilhosa. Toma amanhã a limonada para você ver o estrago que tá. Terrível que fica para tomar. Tá bem a mesma coisa. Então, eu gosto de servir água com açúcar e as gotinhas de limão, que é o ácido cítrico, porque antigamente usava-se o ácido cítrico em pó. Mas daí não tinha um controle, né? Aí eu coloco quanto? 5 gramas? Como é que mede isso? Então você fica perdido nas medidas. Então você não sabe a quantidade de xarope, quantidade de ácido cítrico em pó. Então o que veio? Veio usar direto do limão. O caldo do limão não vai matar nenhuma abelha. Deu uma espremida lá, pronto. Por quê? Porque o ácido cítrico, ele já começa a inversão, né? Já é um dos ácidos usados para as abelhas para fazer a inversão da nossa sacarose em glicose e frutose. Mesmo sabendo que a nossa sacarose, que é nosso açúcar cristal aí, em contato com a água, ele já tem a transformação. Você bateu ali, ele deixou de ser sacarose. Entendeu? É assim. E o ácido cítrico já começa o processo da produção do mel. Elas vão continuar esse processo. Então fica fácil para elas, você está ajudando elas. Entendeu? Coloca umas gotinhas de limão ali, acabou. E aquece a água. Não ferve o xarope. Porque ferver entra no outro assunto que nós vamos falar também, que é o HMF. Aumenta o HMF. Tem gente que larga 5 minutos fervendo lá. HMF, hidroximetilfurfural. O nome é terrível, né? Hidroximetilfurfural. HMF. O que acontece? Com a fervura, ele passa dos 60, que é o padrão ainda para se consumir o alimento. Entendeu? Ele passou dos 60, já não é saudável para as abelhas. É prejudicial às abelhas. Não é saudável. Não adianta você joga lá para ferver. Aí você não sabe o que está acontecendo com o seu enxame, que eu estou servindo o xarope e de vez em quando morre umas abelhas. Você não sabe o que está acontecendo. É porque você não está servindo nada saudável. Se o ser humano fosse prestar atenção um pouquinho, até para a gente não é bom. Porque passou de 100 graus é fervura. 80 graus, 90 ainda consegue. Passou de 100 graus é fervura. Então, jamais servir, né, ferver e servir para saber. Entendeu? Então, é só umas dicas simples assim para a gente poder ir se colocando. Eu exponho o meu ponto de vista, o meu estudo. Eu exponho o que eu estudei, o que eu já testei. Então, não falo para ninguém seguir o que eu digo. Mas depois vocês vão chegar naquele ponto que vai falar, lembra do faz sentido e o, né, que não faz parecência? Vocês vão falar, tem lógica, faz sentido. Entendeu? É só para pensar nisso. Aí a gente coloca um nível no nosso assunto. Entendeu? Mas não falo para ninguém seguir o que eu faço. Mas aí você faz diferente no seu apiário e está dando certo. Continua. Está dando certo, continua. É assim. Jamais eu vou duvidar que você colocou um produto lá e elas consumiram. Depois tem outro assunto também do xarope com aqueles estimulantes de alimentar lá, aquelas promotores da vida lá, que eu também não uso. Mas temos uma matéria boa também sobre isso aí. Tá bom? Então, essa era uma conversinha de hoje, um papo também bom.